um dia após a aprovação do texto base do arcabouço fiscal, o dólar teve queda de 0,6% no Brasil e fechou cotado a R$ 4,96. Para a gente entender melhor o impacto desse novo regramento fiscal, já aprovado na Câmara dos Deputados no mercado brasileiro nesta quarta-feira, a gente conversa agora com o Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rating. Alex, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan, boa noite. Oi, Lívia, boa noite. Tivemos, então, a aprovação ontem à noite do texto base e ontem nós falávamos com outro analista de economia nosso, o Luiz Arthur Nogueira, e ele já previa que haveria reações no mercado nesta quarta-feira em relação a essa decisão da Câmara de ontem à noite. O que você destaca para a gente desse impacto que foi sentido hoje no mercado? Olha, Luiz Arthur Nogueira é um grande amigo, fica um abraço para ele. Bom, sobre o mercado hoje, o mercado foi bastante agitado. Primeiro, claro, digerindo o que foi a aprovação do arcabouço fiscal, porque o texto final não foi o mesmo do texto base. No texto final, vale lembrar que tirou-se aquilo que o governo não queria que tivesse, como, por exemplo, algumas... o governo, se não cumprir o resultado primário, as metas fiscais, ele teria simplesmente que escrever uma carta justificando por quê. E o relator falou, não, nós vamos manter o mesmo procedimento da LRF. Então, primeiro, isso daí o governo não gostou muito. Mas, na sua essência, claro, ficou muito positivo no sentido de que aquilo que tinha sido apresentado acabou sendo mantido, precisa manter a austeridade para seguir, de novo, a lei de responsabilidade fiscal. Então, internamente, o mercado financeiro gostou, porque vem seguindo, não teve nenhuma grande surpresa, o Congresso não mudou, não colocou nenhum jabuti ali no meio. Então, de fato, teve um impacto positivo. Isso afetou, naturalmente, a questão do dólar. Por quê? Qual é a relação, né? Com o arcabouço fiscal, se espera que no médio e longo prazo, 2024, 2025, o governo brasileiro consiga estabilizar a dívida pública bruta, que está quase 76%, 77% do PIB, estabilizando ela, a gente consegue naturalmente ter uma queda da taxa de juros de forma mais forte lá em 2024, 2025. E aí a gente tem um ambiente mais favorável aos investimentos, isso atrai investidores. Mas além disso, o mercado também foi agitado por uma expectativa da decisão sobre dívida nos Estados Unidos. Vão aumentar o teto da dívida nos Estados Unidos? Não vai? A queda de braço entre republicanos e democratas. Isso fez com que a nossa Bolsa de Valores recuasse, mas também ajudou o dólar a recuar, porque o diferencial de juros do Brasil e Estados Unidos permanece elevado, até porque saiu também, Lívia, a ata da reunião do Fed lá dos Estados Unidos, o FONC, nosso Copom aqui, né? E a ata meio que tranquilizou os investidores, os analistas, deixando um pouco claro que a taxa de juros deve ter chegado ao seu limite lá nos Estados Unidos, entre 5% e 5,25% ao ano, não deve subir mais. Com esse diferencial de juros, o Brasil deve receber aí grandes investimentos. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não chegou nesse ponto ainda, né, Alex? De ter um posicionamento do Banco Central de que, olha, a partir de agora é certeza de que não haverá mais novas elevações da taxa básica de juros. Agora, justamente sobre taxa básica de juros, assim que esse arcabouço fiscal foi aprovado, o texto base ontem na Câmara dos Deputados, hoje os 4 destaques que foram apresentados à proposta pelo PL foram rejeitados, então o relatório final que foi costurado e desenhado por Cláudio Cajado, relator da proposta, permanece o mesmo e é assim que ele segue para o Senado Federal, onde, ainda segundo o deputado, não deve haver emendas, não deve haver nenhuma mudança por parte dos senadores. Mas a expectativa de Cajado é que essa aprovação na Câmara e essa possível aprovação mais acelerada do arcabouço no Senado deve ajudar, ou pelo menos incentivar, dar mais ânimo para o presidente do Banco Central
reduzir a taxa básica de juros aqui no Brasil. Roberto Campos Neto já foi bem claro em várias ocasiões que a apresentação e a aprovação de um arcabouço fiscal não significa uma ligação mecânica com uma redução da taxa básica de juros, mas pelo menos em relação ao ânimo no mercado, ao ânimo e às expectativas do Banco Central, essa aprovação pode acelerar o início de um ciclo de reduções? Olha, o mercado financeiro não só gostou, né, da aprovação do arcabouço, como ele também entende que sim, é possível que haja uma flexibilização da política monetária, portanto, uma queda da taxa de juros no segundo semestre, ou pelo menos o início, né, de um processo de queda no segundo semestre. Por quê? Porque os juros futuros hoje negociados no mercado, que são contratos que o mercado financeiro negocia com juros para final de 2023, 2024, 2025, 2030, esses contratos reduziram em relação a ontem, em relação à semana passada. Então o mercado já começa a computar nas suas expectativas quedas nas taxas de juros. Eu não acho particularmente que o Roberto Campos Neto ele precisa de ânimo. O que ele precisa é de condições estruturais da economia brasileira para reduzir a taxa de juros de forma constante, não só reduzir em nenhum momento, né? E o arcabouço, sem dúvida alguma, foi um grande passo dado pelo governo para quando vai começar a cair a taxa de juros. De fato, não é uma transferência mecânica, não é porque foi aprovado que daqui a pouco os juros vão começar a cair em junho. Eu, sinceramente, Lívia, acho que já poderia começar a cair em junho, mas como você mesmo disse, o presidente do Banco Central tem sido muito cético naquilo que ele diz sobre as condições de redução dos juros. Então, na Austin Rating, nós apostamos e acreditamos que os juros vão começar a cair no Brasil ali em agosto. Todos nós, brasileiros, não suportamos mais juros tão elevados, mas precisamos ter condições técnicas para isso, para que seja uma queda constante. Para o final do ano, a projeção da Austin é de uma taxa de pelo menos 12,25%. A gente espera aí uma queda de 1,5 ponto percentual até o final deste ano. Boa parte do mercado financeiro, né, Alex, espera que haja uma redução. Talvez não tenha essa mesma projeção para o final do ano que vocês aí na empresa, mas tem essa expectativa de que haja o início de um ciclo de redução da taxa básica de juros no segundo semestre aqui no Brasil. Agora, há uma grande expectativa também para a aprovação da reforma tributária. Assim que foi aprovado o arcabouço fiscal na Câmara, segue agora, como eu disse, para o Senado, já se abre um caminho entre os deputados para que essa proposta comece a avançar. É uma pauta do governo, embora no Congresso Nacional até a oposição tenha apoiado muito essas pautas econômicas e dito que são propostas de Estado, de país e não de um governo específico. A sinalização é de que isso vai ser aprovado e o próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera que essa reforma seja aprovada ainda no primeiro semestre. E as expectativas de vocês em relação a isso e como isso poderia mexer com o mercado também? Olha, Lívia, no dia 5 de maio, nós fizemos uma reunião, alguns economistas de mercado, no qual a Austin estava presente, eu estava presente representando a Austin, com o ministro Haddad, com o secretário do Tesouro Nacional, o Seron, e também o Guilherme Mello, nosso secretário de Política Econômica. E todos eles, muito alinhados, estavam bastante otimistas com a aprovação já do arcabouço fiscal agora em maio. Confesso que ali, naquela reunião, eu estava meio cético, achava que podia ficar para junho, não imaginava que seria tão rápido. Foi. Naquele mesmo encontro, Haddad disse, nós queremos aprovar a reforma da tributária até julho, no máximo, mas queremos que seja em junho. Eu já começo a achar que sim, tem condições, primeiro, porque essa reforma tributária do Benar Api, ela já vem sendo construída há muito tempo. Nas palavras de Haddad, ela já está madura, né? Faltam poucos entendimentos com o Congresso. Eu acho que é um grande passo, e você colocou muito bem, é um projeto de país, de Estado, e não um projeto de qualquer partido político. Mas já vinha sendo construído há muito tempo, e isso é importante. Agora tem condições para aprovar. Basta agora a vontade do Congresso. Aprovando, Lívia, não tenho dúvida que será uma parte essencial, da forma que for, obviamente, aprovada, será uma parte essencial para o Brasil evoluir no sentido do equilíbrio fiscal. Acontecendo o equilíbrio fiscal, a gente começa a abrir as portas para os investimentos no país. A gente consegue ter um ganho de produtividade, ganho de renda, de emprego, e essa taxa de juros, que ela não cai justamente porque o Brasil tem deficiências nessa área,
em 2024, a gente não terá mais motivos para não ter uma queda mais acentuada da taxa de juros. Eu acho que tudo é um processo que está acontecendo de forma bastante alinhada. Ano de 2023 é um ano de muito desafio, não só para o governo brasileiro, mas para os governos globais. E até aqui tem sido bastante positivo para o nosso governo brasileiro. A economia continua crescendo, apesar dos juros altos. Então, isso a expectativa é que a gente melhore ainda mais. Mas, de novo, passa pela reforma tributária e pela boa vontade do Congresso Nacional. Ok, conversamos com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, a respeito dessas discussões na área da economia no campo político e repercussões até o final do ano, para os próximos meses. Alex, obrigada mais uma vez por nos atender. Uma ótima noite a você. Uma ótima noite, Lívia, a você e todos que nos acompanharam. Um abraço, até mais. Um abraço. Tchau, tchau.